19. Graças a Deus. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Lucas capítulo 19, passagem conhecida, fala de Zaqueu. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, e a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restitui 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Graças a Deus. Essa passagem tem princípios, né, de Deus. Aqui fala de um publicano, né, ele era cobrador de impostos. Aqui era cobrador de impostos. E ele era um homem avaro, né, um homem que agia lançando mão do que não era dele. Então ele acabava cobrando mais do que o devido e ele guardava para ele. E ele ficava amontoando as coisas, né? Amontoando coisas, amontoando dinheiro. Mas subiu no coração dele ver quem era Jesus, né? Esse é o desejo que nós devemos ter, ver quem é Jesus, né? Quando você tem esse desejo, você vai encontrar com Jesus. Aqui fala que ele não podia, porque procurava quem era Jesus, ver quem era Jesus, mas não podia. Então as pessoas ficam aí achando muito difícil, né, ter encontro pessoal com Jesus, né, conhecer as coisas de Deus. Então, mas quando você deseja, você vai encontrar uma solução. Jesus, sabendo que Jesus ia passar por ali, o que fez ele? Subiu num pé de figueira, né? Uma figueira brava, que fala a palavra. E aí ele pôde ver Jesus, né? Agora, olha bem, ele era um homem, aqui fala que ele era um homem rico. Quer dizer, um homem rico, ele geralmente usa roupas finas, né? Ele tem aí uma imagem a preservar, né? Ele é cheio de não me toques. Mas o que ele faz? Ele sobe na árvore. Então, ele não se importou com uma situação de meio ridícula, né? De ridículo, de se expor, né? Então, muitos que falam em Deus, eles têm um receio de se expor, um receio, né, de ser criticado. Olha bem esse homem subindo na árvore, né? Não é o Zaqueu, não é que ideia dele e tal. Né? Mas quando você tem o desejo, né, você não vai se importar, né, com o que vão falar de você, não vão se importar de você se sentir vergonha ou diminuído ou humilhado. Você se expõe, porque há um objetivo maior na sua vida. Então aqui, Zaqueu queria o quê? Ver Jesus, né? Então nós devemos ter este desejo no coração, conhecer Jesus, né? Hoje nós vamos conhecer Jesus, e ver Jesus é através das Escrituras, né? Jesus sendo um verbo de Deus, a palavra, né? Ele abona todas as Escrituras. Então eu tenho desejo de conhecer Jesus. A palavra diz: conheça o Senhor
e prossiga em conhecê-lo. Então nós devemos pagar todo o preço, né? Todo o nosso tempo. É esse o desejo que está no seu coração, no meu coração. A palavra serve para todos nós. Então Deus realiza, né? Ele efetiva os desejos daqueles que o amam. Agora, não é amar de boca. Eu amo a Deus. Ele fala que aquele que ama a Deus, ama a sua palavra. Aqueles que me amam, amam as minhas palavras. Então, nós devemos ter o desejo de conhecer a palavra de Deus para ver quem é Jesus, para conhecer Jesus. A palavra de Jesus falando: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Então, quer conhecer Jesus, né? Nós vamos meditar a palavra de dia e de noite. Nós vamos ter sede e fome da palavra de Deus. Nós não vamos dizer que nós somos ricos e abastados, né? Como a igreja lá de Filadélfia falou: se eu sou rica e abastada, eu não preciso de nada, né? A palavra diz que nós somos necessitados de Deus, nós somos necessitados de Jesus. Então nós temos que entender, né, a nossa necessidade, né, que somos dependentes de Jesus. Então tem que haver o desejo de buscar a Jesus, de servir a Jesus, de conhecer a Jesus e de prosseguir em conhecer. Não ficar na inércia. As pessoas ficam na inércia esperando cair do céu. Não, ele fala: você realmente quer ver? Você realmente quer conhecer? Agora, o que está impedindo? Será você se expor ao ridículo, né? Se expor às opiniões contrárias, às opiniões dos outros, porque vão te criticar, vão te diminuir, vão colocar pecha em você, né? Esse aí ficou fanático, esse aí agora virou religioso, né? E daí por diante. Esse aí só lê um livro, né? Esse povo aí só lê um livro, só lê a palavra, né? Então a palavra diz que ele se envergonha daqueles que se envergonham dele. Quer dizer, nós temos que remover esse tipo, né, de ficar com receio, com medo, de nos expor por causa de Jesus. Porque conhecer Jesus, prosseguir em conhecer Jesus, nos expõe, como Nicodemos, né? Nicodemos, o que ele fez? Ele ele creu em Jesus, né? Você vê que ele creu, mas ele fez o quê? Ele foi ter com Jesus à noite. Por que ele foi à noite? Para não ser visto pelos seus amigos, pelos seus colegas, pelos outros que andavam com ele, porque ele era membro do Sinédrio, da Suprema Corte de Israel. Então, quer dizer, ele era príncipe dos judeus, ele era conhecido por todos. Aí, ele, na sua reserva, né, no seu receio, no seu medo, né, o que os outros vão falar de mim? O que os outros vão pensar de mim? Se você vem para Jesus e ficar com esses não me toques, né, você não decora em fé, né? Porque, olha bem, e você deixa de ganhar algo da parte de Deus, porque a palavra diz o seguinte, que ele falando, né, que quando nós testemunhamos de Jesus aqui, ele testemunha do nosso nome diante do Pai que está no céu. Então, todas as vezes que você cala, você está deixando de ter um acréscimo, um avanço espiritual na sua vida. Você está deixando que o seu nome, né, seja falado diante de Deus. Olha bem, você testemunha de Jesus e Jesus testemunha do seu nome diante do Pai que está no céu. E ele fala, né, que ele vai se envergonhar daqueles que se envergonham dele. Então, seguir a Jesus, conhecer a Jesus, nos expõe, né, nos expõe a falatórios, a opiniões, né,
a mexericos, a palavras contrárias, né? A condenações, a acusações, mas nós não devemos nos importar com isso, como Zaqueu não se importou. Ele quer ver Jesus, então ele resolve, né? Ele resolve de qualquer maneira, ainda que vai se expor, ainda que vai ser censurado, criticado por isso. Você tem medo de críticas? Né? Nós temos medo de críticas por Jesus? Né? Isso deve ser removido na nossa vida. Né? Então, ele não se importou, né? Subiu na árvore, um mato aí que você vê que é um mato, né? Para um homem de uma alta posição, é um mato meio muito estranho, né? Não é meio estranho, é bastante estranho, mas ele queria de toda forma ver quem era Jesus, né? E ele consegue, né? Ele consegue, porque Deus satisfaz os desejos do coração daqueles que o amam, e quem ama a Deus ama a sua palavra, né? As pessoas falam em Deus, mas ficam olhando para uma figura, né? Tem que entender que Deus, Ele é a sua palavra. A nossa fé, ela está baseada na palavra de Deus. É a palavra que manda, né? Ele elevou o seu nome e a sua palavra acima de tudo. Então, a palavra de Deus é viva e eficaz, e ele zela pelo cumprimento da palavra, não vai cair no ar nenhum tiro da lei até que tudo se cumpra. Então, nós, né, que nos arvoramos a conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus, nós devemos ter hábito de meditação, de leitura e de oração sobre a palavra de Deus. Essa é a nossa vida, né? E também de testemunhar a quem quer que seja, como fala Paulo, né? Insta, quer seja oportuno, quer não. Quer dizer, fale, né? Quando você fala, você testemunha, e quando você testemunha, você está vencendo os inimigos da sua vida, e está vencendo os inimigos das outras vidas. Então, mas como assim? Eles o venceram, o acusador de nossos irmãos, o diabo que nos acusa de dia e de noite diante de Deus, eles o venceram, nós o vencemos pelo testemunho que damos e pelo sangue do Cordeiro. Então, quer dizer, não se envergonhe de Jesus, saiba do poder do sangue de Jesus, né, do sacrifício de Jesus. Isso é ter Jesus, né? Não pode ser motivo de tropeço para a sua vida, não pode ser motivo de vergonha para a sua vida, não pode ser motivo de você ter medo, receio, ou ser criticado por quem quer que seja. Nós precisamos saber em quem nós temos crido. Então, nosso testemunho leva a uma ação de vencer os inimigos das nossas almas. E outra coisa, se nós não falarmos, né? Se nós falarmos e a pessoa se arrepender e se converter, o sangue daquela pessoa não está mais na nossa mão, né? Agora, se nós deixamos de falar, se nós deixamos de testemunhar, Deus vai cobrar o sangue dessas pessoas da nossa mão, porque nós temos o ID de Jesus. Nós temos a responsabilidade, né, de falar, de proclamar as virtudes do Evangelho, as virtudes de Deus, de testemunhar de Jesus. Você não pode ser um agente secreto, né? Todos vão ter que saber que você é crente, né? Que você crê na palavra de Deus, né? E você vai testemunhar em que pese, né, as circunstâncias, mas você vai prosseguir. Virá tempos, né, como já houve situações dessa natureza, né, que as pessoas são forçadas, né, ou você nega Jesus ou você morre, né? Sistemas de governos, né, chegaram a esse ponto: ou você nega Jesus ou você morre, você vai ser executado. A pessoa que conhece Jesus,
não se importa, mesmo diante da morte, não se importa com a sua própria vida, né? Porque sabe o Deus a quem essa pessoa crê. Eu sei, né? Como João, eu sei em quem tenho crido. Então, mantenha sua fé, assuma a sua identidade de pessoa que crê no Evangelho, que crê em Jesus Cristo, que Jesus é o teu Senhor, que você confessou, né, que você foi batizado, né, e quando você faz isso, os seus inimigos espirituais são derrotados. Então, quando você assume posição, se você calar, o que vai acontecer? O inimigo vai ficar te cutucando, ele vai ficar te importunando, até o dia que você confessa, diante dos homens. Aquele que me confessar diante dos homens. Então, essa confissão, ela é relevante e importantíssima para nós. Né? Quando você ficar recebendo ofertas indecorosas, ofertas ilícitas, né? Para você derramar sangue inocente, para você fazer isso, fazer aquilo, coisas que não são lícitas, e enquanto você não disser que você é de Jesus, você vai ficar recebendo ofertas dessa natureza, né? Isso aconteceu comigo. Enquanto o dia que eu não falei, eu sou de Jesus, eu não ponho a mão nestas coisas, porque não me são lícitas fazer estas coisas. Aí, acabou. Nunca mais, né, fazem ofertas indecorosas, indecentes e ilícitas para a tua vida. Assuma a sua posição. Porque nós temos que tomar uma posição diante de Deus, diante dos anjos, diante dos demônios, e diante dos homens, né? Confessar publicamente. As pessoas têm que saber quem é você e em quem você crê, né? Qual é a sua identidade. Você assumiu a responsabilidade de que você é de Deus. Eu sou o Deus vivo. O que aconteceu com Jonas no barco? Jonas estava no barco, né, e estava ali como um agente secreto ali, não falou nada, né? Aí falou assim, o que está acontecendo com o barco vai afundar, né? E a mercadoria que tem no barco é jogada fora, né? Tem prejuízo, mas tem alguém com problema aqui, né? Aí eles lançam sorte e caem sobre Jonas. E aí, quem é você? Quem é você? Então, vale a pena até ir lá no livro de aqui meio achar rápido, né? Então Jonas, né? Jonas, o que ele faz? Eu sou servo do Deus vivo. Pronto, acabou. Aí o que isso repercute, né? Todos ali no barco ficaram com medo, ficaram bem medo. Opa, aí eu sou crente, né? Eu sou do Deus vivo que fez os céus e a terra, que tem o controle do mar e do vento, né? E tem controle sobre a minha vida. E olha, esse problema, tudo que está acontecendo aí é por minha causa, porque eu andei fugindo do meu Deus. O que então vai ter que fazer? Me joga no mar. Vocês ficam livres. Então, quer dizer, assumiu a responsabilidade, assumiu o risco de ser de Deus. Me joga no mar. Está resolvido, né? Então, ele não fica olhando para a circunstância adversa, não fica olhando para o perigo de sobre a vida dele. Então, se eu ser lançado no mar, eu tomo conta de Deus, né? E mesmo na desobediência, Deus estava no controle da vida dele, tanto é que mandou o peixe, né? Mandou o peixe que engole Jonas e leva Jonas, mandou um peixe missionário, né? Resgatar Jonas do mar
e leva ele para Nínive. E em Nínive ele ficou com boca fechada? Não, ele testemunhou. Falei, seu Deus, tudo que vocês estão fazendo, as ilicitudes que vocês estão fazendo, o modo de vida de vocês, subiu até despertar a ira de Deus, e vocês vão ser submergidos, vocês vão ser aniquilados. Então, ele assumiu essa posição, e ele testemunhou de Deus. Aí depois tem outra história, de falar da compaixão de Deus. Mas isso, por enquanto, a palavra assuma a sua posição em Deus. Todos têm que saber. Não te cales, não fique tímido, não fique medroso, porque todas as vezes que você fizer assim, você está, ele não fala perder, mas deixando de ganhar. Porque todas as vezes que você fala o nome de Jesus, anjos venham, anjos venham. O que você quer que a gente faça? Você é servo de Deus, você está colocando anjos em movimento, anjos da sua vida e para a vida dos outros. Como que você vence? Testemunhando. Você é crente? Eu sou crente. E eu creio no Deus vivo, eu creio na palavra de Deus, eu fui lavado, comprado, redimido pelo sangue do Cordeiro, meus pecados foram lançados no mar do esquecimento, e a bondade de Deus, a misericórdia de Deus me alcançaram. Glória a Deus. Isso é assumir a nossa identidade. Zaqueu, aquilo que ele faz, eu quero ver Jesus, mas como? Não tem jeito. Mas tem jeito, sim, vou subir na árvore. Não sei o que você vai fazer para conhecer Jesus, Você vai subir numa árvore, vai subir num prédio, vai descendo no desfiladeiro, não sei, Renuncia. Por isso Jesus fala que aquele que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Primeira coisa que vai acontecer com quem é de Deus, perdem a identidade. Você vai chegar um dia que você vai se estranhar e vai dizer, eu não sou aquela pessoa de antes. Você vai se estranhar. Você pode ter uma carteira de identidade, mas a sua identidade foi mudada. Por isso que as pessoas não entendem, O sujeito aprontou, fez absurdos, foi até preso e era um da pá virada. Aí ele quis ver Jesus, teve um encontro pessoal com Jesus, recebeu a palavra de Deus, recebeu Jesus como único e suficiente salvador da sua alma. Aí ele passa o quê? Ele muda, há uma transformação naquela pessoa. E ele começa a falar de Deus. E começa a andar com um livro de capa preta. Eu falei, isso aí agora, aí o diabo vai querer acusar do passado dessa pessoa. Ele tem que achar uma acusação, mas nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus cala a boca do diabo, do acusador, e aquela pessoa é transformada. Aí ninguém entende, e fica, agora aprontou, fez tudo, agora pegou esse livro aí e está falando que está tudo bem, que agora é santo, que quando morrer também vai para o céu, e fica falando só de Deus, ficou meio atrapalhado a cabeça, ficou meio doido, ficou fanático, mas nós precisamos saber a identidade, assumir a identidade. Parentes seus vão te colocar por descanteio, pode até receber você, mas por trás criticam você, acusam você, mas nós temos que saber qual Deus que nós servimos. Eu sei em quem tenho crido, tenho particular com Ele
e Ele tem particular comigo. E eu sei de onde vim e sei para onde vou. E eu sou da palavra de Deus e testemunho das maravilhas de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, das misericórdias de Deus. Eu sou de Deus. Aí você vai ver que as bocas vão se calar. Então subiu numa figueira para ver, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Jesus estava sabendo, antes de ele chegar ali, Jesus já sabia, Zaqueu quer me ver. Hoje ele vai me ver, como ele fez com Nicodemos, Nicodemos já chega perto dele, aí Jesus já falou, esse aí é um israelita em cujo coração não há dó, não há maldade. Amém? Mas como o senhor sabe disso? Antes de você chegar aqui, eu te vi. Eu já te vi. Eu já te vi orando. É isso, eu já te conheço. Desde antes do ventre, desde o ventre da sua mãe, eu já te conheço, Nicodemos. Desde o ventre, eu já conhecia Zaqueu. Desde o ventre, eu já conhecia você. Ele já nos conhecia, Ele sabe todas as coisas, está lá no Salmo 139. Ele desceu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa. Ele desceu com toda a pressa, ele foi rápido, pelo chamado de Jesus, ele não titubeou, ele foi rápido, obedeceu instantaneamente e o recebeu com alegria. Você recebeu Jesus com alegria ou foi com pesar? É um peso para a tua vida. Olha, sem Jesus nós não podemos fazer nada. Ele fala, sem mim vocês não podem fazer nada. E nada é absolutamente nada. Mas com Jesus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glórias a Deus. Então, e Zaqueu, tendo um encontro pessoal com Jesus, a vida dele foi mudada, o coração dele foi mudado. Ele era um homem, que era um homem cheio de cobiça, de avareza, de ilicitude, mas ele reconheceu, ele se arrependeu de sua vida pregressa, que diante da santidade de Jesus, ele ficou, se sentia envergonhado. Se os seus pecados não te fizerem envergonhados, então está errado. Por isso que ele fala, produzir frutos dignos de arrependimento. Arrepender da vida pregressa, arrepender do nosso passado transgressor, ele ali se envergonha, e o coração dele foi tocado para arrependimento, e fala, olha, se o Senhor resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restitui 4 vezes mais. A questão aqui dele era dinheiro, mas a questão das pessoas, de sua ou minha, pode ser outra coisa. Pode ser um orgulho, pode ser uma altivez de pensamento, pode ser medo, pode ser timidez, pode ser preguiça, pode ser negligência, pode ser desleixo em fazer as obras de Deus, não sei, mas o Espírito Santo sabe e ele notifica a nós em nome de Jesus. Então, quem se relaciona com Jesus tem a vida mudada. Paulo, Jesus atravessa o caminho dele. Ele era um homem, ele era um homem que matava cristãos. Era um homem de muita vontade, de muita convicção numa religião, no judaísmo. Ele fala que ele era um maioral nisso, ele não era qualquer um, ele não era meia boca, ele era alguém que acreditava na sua religião, mas
por acreditar tanto e por ser um obreiro de valor em religião, né? Ele se opunha aos cristãos, ele matava cristãos, ele torturava cristãos, né? Ele prendia cristãos. Mas quando ele tem um encontro pessoal com Jesus, o que acontece? Ele é mudado, ele é transformado, né? Ele foi tocado, ele recebeu uma circuncisão no seu coração, uma circuncisão. Agora não é mais aquele Paulo, agora é outro Paulo. Agora não é mais Saulo, agora é Paulo, agora é crente, agora é temente, agora não é mais religioso, agora ele é aquele que testemunha do poder, da graça, do amor, do poder de Deus. Ele teve uma transformação. Foi tão radical isso, tão radical, né, que quando ele chega em Damasco, ele começa a dar testemunho, né, e as pessoas ficaram ali desconfiadas daquilo. Falaram: esse homem veio cá para matar nós, ele veio cá para prender nós, agora ele testemunha de Jesus, né? Então ele ia para o lado dos judeus. Os judeus falaram assim: opa, que negócio é esse, né? Ele ficava sem lugar. Ele ia para o lado dos crentes e ficava sem lugar, porque todo mundo ficou desconfiado dele. Até que as obras, né? As obras de fé dele, né? Caracterizou ele como uma pessoa que se converteu, né? Que teve o coração circuncidado, que deixou as convicções da religião e passou a ser de Jesus, né? Passou a ser um homem de Deus, dando testemunho da grandeza, das misericórdias, da bondade de Deus. Então, meu irmão, se não teve ainda essa circuncisão no coração, decida hoje, né? Eu quero ser transformado, né? Eu quero ser tocado, né? Eu quero ter um encontro pessoal com Jesus e ser transformado. E eu vou falar isto aos quatro cantos dessa terra. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, seja testemunho de Jesus. Não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe de Jesus, mas seja testemunha e tenha o coração circuncidado, e o teu nome será conhecido diante do Pai que está no céu, por testemunho de Jesus também. Ele testemunha de ti diante do Pai que está no céu. Seja curado, seja transformado, em nome de Jesus. Tenha o coração circuncidado, no nome santo de Jesus. Amém.